Os anos 80 trouxeram de volta a redemocratização da América Latina, ou a volta dos civis ao poder. Na realidade, foram os militares que saíram de cena porque o seu nacionalismo impedia e ia de encontro aos interesses das multinacionais que tinham os Estados Unidos como seu porta-voz. Era necessário para as grandes corporações multinacionais e para os governos dos Estados Unidos e seus seguidores que os países da América Latina se tornassem mais flexíveis e alinhados com os interesses da maioria das economias do planeta. Era o imperialismo sob uma roupagem nova, agora direcionando os rumos dos governos latinos. Logo começaram as campanhas de anistia, dos direitos humanos e da liberdade de mercado. Ao mesmo tempo que combatia a União Soviética, os chamados países socialistas, o Papa João Paulo II, Ronald Reagan e Margaret Thatcher traçavam uma linha bem definida na política externa dos países latinos, tornarem-se neoliberais. Mas, para isso, as ditaduras precisavam acabar. E assim foi. Em 1983, a Argentina derruba sua ditadura, em parte por causa da derrota na Guerra das Malvinas, no ano anterior. Em 1985, o Brasil e a Bolívia têm suas ditaduras encerradas. O Chile só vê a sua ruir em 1990. O Paraguai só se redemocratizou definitivamente em 1993, após uma série de golpes militares, inclusive o que derrubou Stroessner em 1989. Todos esses países saíram das ditaduras para entrarem no neoliberalismo inaugurado pelo Chile nos anos 70. Chegara a vez da ditadura do mercado, imposta pelos grandes capitalistas internacionais com o objetivo de manter o caminho e clima favorável às grandes empresas e corporações internacionais. Porém, esta onda neoliberal que varreu a América Latina nos anos 90 não deu bons frutos, pois a desigualdade cresceu e as privatizações pouco ou nada melhoraram os serviços públicos. Em alguns casos, até piorou. Pior ainda foram os escândalos de corrupção e desvio de bilhões de dólares com as privatizações. Escândalos estes que foram ocultados ao longo dos anos e sistematicamente esquecidos pela grande mídia ao longo do tempo. Mais uma vez, a maioria da população, a mais pobre, ficou de fora das grandes conquistas materiais prometidas pelo neoliberalismo. Saúde, educação e outras necessidades públicas foram e continuam deixadas de lado. Isso gerou um grande descontentamento nas massas, ocasionando uma guinada à esquerda na política latina do início do século XXI. Foi assim que Evo Morales chegou ao poder na Bolívia, o casal Kirchner na Argentina, Rafael Correa no Equador, Hugo Chávez na Venezuela e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Apesar do forte apelo pelas causas sociais e uma política econômica mais independente de Washington e da União Europeia, esses países ainda assim continuavam capitalistas, sem fazerem reformas substanciais na política econômica e social. No Brasil, a elite nacionalista comandou a política econômica do país, enquanto que na Venezuela, Hugo Chávez lançava sua proposta de um socialismo no século XXI, onde esse socialismo iria caminhar numa economia de mercado, algo muito parecido com o que é feito na China. A Bolívia cuidou de tornar dignas as populações indígenas, marginalizadas há séculos pelos exploradores e por governos militares comprometidos com o capital estrangeiro. Aliás, foi esse mesmo capital estrangeiro que acumulou riquezas ao longo de décadas que, mesmo se beneficiando ainda desses governos ditos de esquerda, taxou-os de populistas. A extrema-direita desses países do exterior ficou preocupada com os rumos tomados pela América Latina e acusou tais governos de comunistas. A partir daí, no século XXI, os governos de esquerda da América Latina começaram a sofrer duros ataques que se estendem até os dias atuais.
Novembro de 1989. Milhares de pessoas se reuniram diante do Muro de Berlim, ícone máximo da Guerra Fria, para o demolir numa festa que teve transmissão ao vivo para todo o mundo. Foi o fim de uma era. Estava acabada a Guerra Fria. O leste europeu se livrava de seus líderes totalitários. Havia chegado a mudança. Começara o desmonte do socialismo, segundo a visão da imprensa burguesa. O povo almejava a democracia, diziam os analistas burgueses. Mas a verdadeira história era outra. Foi o fim da burocracia e sua tese de socialismo num só país, levando junto os regimes totalitários. Daí a alegria da população desses países. O principal país que inaugurou a Revolução Socialista, a Rússia, havia saído do caminho socialista já na década de 30, com a chegada de Stalin ao poder. Na verdade, a morte de muitos revolucionários nas duas guerras, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na contra-revolução da burguesia na década de 20, fizeram com que Stalin e seus burocratas chegassem ao poder e mudassem em direção do socialismo na União Soviética. Stalin acabou com a Terceira Internacional Socialista a pedido de Churchill, criou a tese do socialismo num só país, matou e executou seus inimigos e discordantes, e ainda criou o culto à sua personalidade. Isso tudo levou a União Soviética para um totalitarismo que teve um final esperado. Surge o imperialismo soviético. Estava aberto o caminho para a restauração do capitalismo na União Soviética. Trotsky foi opositor de Stalin e previu em seu livro A Revolução Traída que tais medidas adotadas por Stalin iriam fatalmente levar a União Soviética de volta ao capitalismo. A União Soviética, em 20 anos, acabou com o analfabetismo, a falta de moradia, a fome e o desemprego, bastando para isso expropriar a burguesia, que nada mais é do que um parasita social, pois para ela existir, com seus privilégios, precisa tirar dos outros a riqueza. Trotsky defendia também que a Revolução Socialista precisava continuar sempre, pois não podia ficar parado diante dos ataques da burguesia, e também não era possível somente um país ser socialista, era preciso haver outros. Mas Stalin não aceitava ser questionado e mandou assassinar Trotsky, o que aconteceu no México em 1940. A União Soviética e os países do leste europeu viram suas economias declinarem e acabaram se voltando para os países capitalistas, em busca de empréstimos e tecnologias que arruinaram mais ainda suas economias. Para piorar as coisas, os Estados Unidos, em sua corrida armamentista, fez com que a União Soviética gastasse todas as suas economias com armamento, fazendo com que sua economia entrasse em colapso no final da década de 80. A União Soviética havia se tornado mais poderosa que os Estados Unidos em armamento, mas isso custou sua economia. Gorbachev, líder da União Soviética até então, tentou modernizar o país, tentando imitar o capitalismo, mas esta abertura econômica e de suas fronteiras só fez com que a União Soviética e o leste europeu desmoronassem mais rápido. Foi a restauração do capitalismo nesses países. Em 1991, a União Soviética se desintegra, mesmo tendo um golpe militar tentando impedir. O povo havia se rebelado com o modelo stalinista, que o levou tão longe do socialismo original que acabou voltando para o capitalismo, exatamente como Trotsky previra. E essa restauração trouxe consequências funestas para a Rússia. A volta de doenças, da prostituição, da máfia e de muitos males comuns do capitalismo. A situação é tão ruim hoje que um relatório de cientistas da Unesco concluiu que a Rússia está fadada a desaparecer nos próximos 150 anos, trazendo consequências funestas para o mundo. On the one hand, there's the question of what kind of a society the Soviet Union is, and I think I doubt if either of us would disagree in any serious way with what Marshall just said. You know, it's a highly repressive society which has a kind of social contract that puts a floor under certain kinds of suffering.
Okay, that's the kind of society it is. Separate question is what kind of a threat it poses. Those are very entirely separate questions. I mean, you could have the most brutal, murderous society internally, which just wouldn't happen to be a threat outside. You could have the freest. In fact, through history, there has been no correlation that I can detect between the internal freedom of a society and its violence and aggression abroad. For example, England was the freest country in the world in the 19th century, and in India it acted like the Nazis did. You know, the United States is, in my view, the most open, politically speaking, forgetting social issues and so on. It's the most open and freest society in the world, and it also has the most brutal record of violence and aggression in the world. Now, these things are just uncorrelated. Now, if you look at the Soviet Union, it seems to me, yes, it is a repressive, and dissent is suppressed, and in my view, it's a dungeon. It's kind of a dungeon with a certain degree of social services. Now, and it is also a threat. It's a threat to the government. It's a threat to its own population. It's a threat to, in fact, anyone within its reach. But its reach doesn't happen to be very long. I mean, its reach is far shorter than we claim it to be. So for the population of the Soviet Union, for Eastern Europe, for Afghanistan, the Soviet Union is a real threat, and I don't see how anybody can question that. On the other hand, the United States has created the image of a Soviet threat just for the same reason that they create an image of an American threat as a way for us to justify intervention and aggression in our own domains. And in fact, if you look over the history of the Cold War, I think this is transparent. Take any incident of the Cold War, you know, from the American intervention in Greece in 1947 up to today in Nicaragua, and you will find that every single time a Soviet threat has been created and usually fabricated to justify American intervention. And incidentally, they play precisely the same game. I think many people believe you can't trust the Russians. They never abide by treaties. They never keep their promises. They're really not a nation like other nations. They're not part of the community of nations. They're a How about trying this? The Russians don't keep their promises because they are a nation like other nations. In fact, the fact is anyone who believes the promises of any nation state is out of their minds or just doesn't know anything about history, and that includes us and every other one. I think so. I mean, you know, states follow their promises if it's in their interest to do so, and the point is to try to create a system of shared interest which will bring about a certain degree of observance to international agreements. The Russians, in their international behavior, behave very much like any other power, including us. I mean, every power, great or small, tries to extend the influence of the extent of its degree to coerce and control and penetrate markets and so on and so forth, get resources. We happen to be the world's most powerful force. In the early post-war period, we were overwhelmingly the world's most powerful force, and therefore the United States did, in fact, we can easily document this both in the documentary record and the historical record, the United States did, in fact, set forth on a policy of global domination. And it succeeded to a surprising extent. Since that period, and the Russians did so also in their much smaller sphere. Every society perceives itself, or tries to make its public perceive itself as benevolent. I mean, the British were carrying the white man's burden, and the French had a civilizing mission, and the Russians are doing their internationalist duty when they invade Afghanistan, and the United States is preserving democracy. And all of this, I mean, we are as much interested in democracy as the Russians are interested in socialism. In fact, we, you know, over and over again have overthrown democratic regimes if they didn't do the kind of thing we wanted them to do. I mean, study after study has revealed the obvious, namely that American support and aid correlates essentially with the improvement of the investment climate. If a country is willing to open itself to our penetration and control, our access to resources, allow our corporations to repatriate profits and so on, we will support them. Doesn't matter what kind of regime they have. The United States is opposed, naturally, to any attempt on the part of any society to use its resources for its own purposes, instead of to integrate itself into what we call an open world system, which means a system that's open to American economic penetration and political control. If any society deviates from that, whether it's capitalist, fascist, communist, democratic or whatever, the United States will be opposed to it. Actually, there are two, as far as I can see, there are two forces in the world that are attempting to carry out the, in my view, quite ludicrous attempt to identify the Soviet Union with communism. One is the Soviet leadership itself, which is trying to exploit the positive image of the egalitarian communist tradition for their own benefit. And the other is the United States,
the American propaganda system, which also would like to undermine that egalitarian vision by associating it with Russian totalitarianism.